A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um que está aqui. Eu estou com muita saudade dos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui para nós comentarmos hoje a lição de número 6. Muito feliz por estar aqui com os irmãos, embora com bastante dificuldade eu tive para tirar esse momento e sentindo muita falta da igreja, muita falta da escola dominical. Mas graças a Deus, né, que com toda a dificuldade o Senhor me propôs, né, me proporcionou esse momento para estar aqui falando com os irmãos. Eu espero estar com os irmãos no domingo à noite, porque realmente estou com muita saudade dos irmãos. E o trabalho, ele tem me atrapalhado nesse momento de dificuldade, né, mas eu espero estar com os irmãos. A escola dominical, para mim, irmãos, é um prazer muito grande. Eu amo a escola dominical, eu acho que os irmãos já conseguiram perceber isso. E o irmão André, ele me fez esse convite já mais vezes, mas eu não estava tendo nenhum tempo para estar aqui sentado com os irmãos, para preparar uma aula, né? Mas assim, contudo, eu estudei essa lição com bastante carinho, pedi muita direção de Deus para estar explicando para os irmãos e explicando para mim mesma, porque quando eu estou aqui, eu estou aprendendo com os irmãos. E a lição, ela me ensinou muito. A lição, ela trouxe para mim algumas experiências e talvez algumas dúvidas que eu já tinha tido antes, em outros momentos, eu consegui, de alguma forma, dedicando essa lição, a aprender um pouco mais. Então, hoje, a nossa lição de número 6, né, a 10 de maio de 2020, e ela traz por título A Condição dos Gentios Sem Deus. O nosso textuário, ele está em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, onde ele traz que, portanto, lembrai de que vós, noutro tempos, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que da carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Eu vou explicar. A nossa verdade prática, ela traz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornavam-se descendentes de Abraão e herdeiro das promessas. Irmãos, essa lição ela está totalmente linkada no livro de Efésios, né? No capítulo, o capítulo 2 todo do livro de Efésios. Paulo, ele vem de alguma forma abordar para nós, né? Quais são os sentimentos, sistematicamente ele vem nos ensinar o que é circuncisão ou incircuncisão, né? E ele fala, né? Na verdade, ele traz para nós de como que nós éramos no passado e como que nós somos hoje, né? O livro de Efésios, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, um homem de Deus, né? Com muita sabedoria. E eu comecei a pensar, irmãos, que essa lição, ela veio trazer para mim uma reflexão. E eu espero ser bênção para a vida dos irmãos e que essa lição também venha a ser de um aprendizado para os irmãos e de um fortalecimento para a sua vida espiritual. Se nós formos pensar do que éramos antes, né? Que outrora éramos ovelhas desgarradas, nós não tínhamos uma descendência própria, né? Nós não conhecíamos a Cristo, nós éramos totalmente perturbados, sem noção, sem direção. A gente começa a pensar no local, no lugar que o Senhor Jesus nos colocou. Né? Nós fomos escolhidos pelo Deus vivo, nós somos servos do Deus Altíssimo. Portanto, essa lição, ela vem nos ensinar, né, como que podemos ser justificados pela nossa fé e não pelas nossas obras, né? Que essa lição, ela deixa claro para nós que hoje, né, nós seremos salvos pela fé em Cristo Jesus e por crer que um dia, né, o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Além de tudo, né, o Senhor espera de nós que sejamos verdadeiros adoradores, porque se nós não somos hoje, né, salvos pelas obras, nós também pensamos que nós não somos merecedores dessa graça que o Senhor Jesus nos concedeu, porque estar no local privilegiado que nós estamos hoje, escolhidos pelo Senhor, né, nós não somos merecedores dessa graça. Né? E nós estamos num tempo hoje, né, irmãos, que
A gente está vendo uma dificuldade hoje diante de uma pandemia tão grande. Eu acho que é algo que a maioria dos irmãos nunca pensaram que fosse passar, né? Eu trabalho numa área de saúde, eu já trabalhei e já vivenciei diversas complexidades dentro da área da saúde, mas nunca passei por um momento tão difícil como tem passado agora. Mas, como o pastor Varley disse, né, um dia, ele disse assim, olha, precisava desse momento, precisava desse tempo, e essa pandemia, né, é uma forma que o Senhor Jesus proporcionou em tratar conosco, ou com várias pessoas que estavam precisando ser tratadas, né? Então, se nós formos pensar que nós fomos escolhidos pelo Senhor, né? Nós temos uma oportunidade rica, uma oportunidade de bem-aventurança de estarmos tendo ainda acesso à palavra de Deus. Temos acesso e garantia de salvação se formos obedientes ao Senhor. Então, essa lição ela vem trazer para nós, né, que é muito mais do que uma circuncisão, é muito mais do que um ato simbólico. É muito mais de uma simples atitude chegarmos a Deus. É muito mais do que isso. Então, essa lição, ela vem nos fortalecer enquanto justificadores pela fé. Ela vem nos ensinar a valorizarmos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Aí estava muito longe de um conserto, né? Nós estávamos muito longe de uma promessa. Nós estávamos outrora éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas Deus, de alguma forma, ele nos resgatou. Então, nós somos privilegiados por estarmos aqui. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para os irmãos entenderem que dentro dessa lição, os gentios, eles sofriam muito, porque eles eram massacrados, né, por uma atitude simbólica, na qual a gente vai discutir aqui nesse momento. Então, assim, Deus, ele sempre desejou instituir um povo exclusivamente seu. E sabemos que Deus, ele tem nos instituído para sermos servos dele. Então, essa é uma promessa milagrosa, essa é uma promessa de fé. Essa é uma promessa rica, uma promessa linda que Deus, ele não tem nos deixado só. Ele tem nos garantido o direito de salvação a partir do que nós cremos, a partir da nossa fé. Deus, ele, através de Adão, né, ele também, ele tinha esse desejo, mas não deu certo, porque Adão, ele pecou, e todos os descendentes também. E a partir de Adão nasceram os gentios. Através de Sete, né, que era um dos filhos de Adão, não deu, porque seus descendentes, eles também misturaram com os descendentes de Caim. Então, não foi naquela época que isso aconteceu, né? Mas Deus, ele teve também uma esperança em Noé, né? Ele, olha, não deu, porque o próprio Noé, ele desobedeceu a Deus. E os descendentes de Noé, na época, eles caíram na idolatria e até mesmo os pais de Abraão, né? Mas se pensar que através de Abraão, né, inicia uma grande promessa. Então, Abraão era nosso pai na fé. É a partir de Abraão que começa a alicerçar de fato a nossa fé e nossa garantia de salvação. Porque foi um dos maiores exemplos de fé e determinação e de amizade com Deus foi Abraão. Então, a partir de Abraão, né, tentaram se justificar pela lei. E o Senhor, né, ele disse a Abraão, né, ele está lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, né, se os irmãos tiverem oportunidade de ler, é muito importante, eu coloquei essa referência aqui. Abraão, né, Deus, ele diz para Abraão, a partir de Gênesis, no capítulo 12, olha, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, porque eu te mostrarei uma terra. E Abraão creu nessa promessa, né? E Deus disse mais ainda para ele: eu te farei uma grande nação, né? Eu te abençoarei, eu te engrandecerei, né? E o teu nome, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isso foi uma promessa que Deus fez a nosso pai Abraão. E a partir dessa promessa feita a Abraão, né, nasceu os judeus, antes chamados de hebreus. Então, assim, e Deus, né, a partir disso, ele nos instituiu uma igreja através de Jesus Cristo. Então, entrando na nossa lição, né, ela se divide em 3 grandes subtópicos e
Para ficar mais claro para nós, né, irmãos, porque eu não sei tudo, como eu disse para os irmãos, a lição ela é complexa, ela não é tão fácil assim. Eu estou aqui aberta a algumas discussões, se os irmãos tiverem alguma dúvida, que pode ser dúvida para mim também. Mas, assim, eu achei importante demais essa lição. E eu dividi a lição, assim como ela está dentro do nosso contexto, né? Ela, eu dividi a lição para estar falando com os irmãos aqui em três grandes subtópicos. O primeiro subtópico é chamado, né? Está lá na nossa lição, é o primeiro grande tópico chamado de a condição do gentio sem Deus. Então, como que era a condição desse povo? Bom, é estranho. A promessa da comunidade de Israel, vivendo uma vida pagã, distante de Deus, né, na época, eles estavam condicionados a um futuro incerto, a um futuro desesperançoso. Então, eles não possuíam como nós, né, nenhuma perspectiva, nenhuma do Evangelho. Como nós possuímos uma perspectiva, nós possuímos uma esperança de um dia morar no céu, né, de um dia estarmos com o Senhor. Na época, esse povo, eles eram completamente desesperançosos. Eles não tinham uma perspectiva, eles não tinham uma esperança como nós temos hoje. É, a vida, né, daquele povo naquela época era cercada de incertezas, né? Embora o destino fosse a morte por causa do pecado, né? Era cercada de certeza. Hoje nós sabemos que nós temos também uma esperança em Deus, mas também sabemos que um dia o Senhor pode nos levar. Mas nós temos uma esperança viva em Deus, que se nós estivermos com a nossa vida preparada, com a nossa vida ligada ao trono da graça, nós sabemos que nós dormiremos, mas um dia iremos ressuscitar, porque é a promessa do Senhor Jesus para a nossa vida. Mas esse povo, irmãos, eles não tinham essa esperança que nós temos, né? E sabemos que somente na graça de Deus, né, por intermédio de Jesus Cristo, podemos encontrar uma saída e uma esperança que aquele povo precisava ter naquela época, né? Então, o objetivo maior da nossa lição hoje é nós entendermos, né, que Deus, ele nos proporciona, a partir de hoje, né, a partir de uma condição na era atual, uma esperança de vida eterna, coisas que o gentio naquela época não tinha. Então, assim, vamos entender assim, o que era chamado circuncisão. E é disso que a lição traz, né? Ela traz a condição de um povo que era, de alguma forma, punido por não ser circuncidado, e a circuncisão naquela época, ela era um ato de respeito, um ato de uma condição de obediência a Deus. Veja só, irmãos, um ato considerado um ato cirúrgico, né, como eu vou explicar para os irmãos, era uma demonstração de fé e obediência a Deus. Em suma, né, naquela época, a retirada do prepúcio, né, em todos os homens, era um costume antigo, mas de uma importância muito grande. Então, o ato de circuncidar, ele expande muito além, né, do que um mero ritual naquela época. Ele expande por uma condição, uma mera condição, de que para aqueles povos, né, era um significativo de obediência. Então, embora para muitos estrangeiros naquela época, a circuncisão ela fosse apenas uma pequena cirurgia, igual para nós hoje, né? A retirada da fimose, ela é apenas uma retirada de uma pele, que pode ser feita num procedimento ambulatorial e o paciente ele vai embora na mesma hora. Naquela época, claro, né, que em condições muito precárias de saúde, possivelmente o paciente passava muito mal, né? Mas hoje, né, uma pequena cirurgia com uma remoção do prepúcio masculino, ou seja, é um ato meramente ritualístico. Hoje a gente percebe que é um ato às vezes de necessidade, né? Quando essa pele, esse prepúcio, ele está preso no pênis, então tem uma dificuldade aí da relação sexual, né? E aí a gente tem isso como um ato cirúrgico hoje.
Mas naquela época, né, possuía um significado espiritual que deveria estar gravado no coração de todo judeu. Então, assim, só para explicar, irmãos, aquele homem, né, o ato de circuncisão, ele era feito no bebê no 8º dia de vida. E aquele homem que não era submetido a esse ato de ritual mesmo, um mero ritualismo, ele crescia como se ele fosse uma pessoa que estivesse em pecado. Então era muito triste. É como se ele estivesse no ato da desobediência o tempo todo. Então, no sentido espiritual, naquela época, né, a circuncisão, ela era como um efeito de eliminação da natureza carnal. Então, uma vez o homem circuncidado, ele, digamos assim, ele estava livre do pecado. Ele é um homem escolhido, puro, obediente a Deus, que está nos caminhos do Senhor. Então, era assim. E Gênesis 17:11, ele traz nesse versículo uma explicação bem assim precisa do que era esse ato naquela época, a simbologia desse ato naquela época. Então, eticamente, né, era uma separação à nação israelita e aquele homem que não era submetido a esse ato, ele era considerado um homem pecador, né? Ou seja, uma vez circuncidado, esse homem era conhecido como um homem, um servo, que ele fez uma aliança entre Deus e Abraão, que Abraão era considerado o pai da nação naquela época, porque Deus acreditou neste homem como a partir dali, né, as coisas iam mudar. Então, assim, em contrapartida, né, se a gente for pensar hoje, né, a circuncisão, ao contrário dela, a gente teria a incircuncisão. Então, vamos pensar. Naquela época, o circunciso era aquele que não tinha pecado. E o incircunciso era aquele rebelde, depravado, pecador. E o homem, ele pagava, né, severamente por ele não ter sido submetido à retirada do prepúcio. Então, era considerado naquela época um pacto abraâmico, um pacto de uma grande importância, um pacto divino entre o homem, entre Deus, um pacto pregado por Abraão. Então, assim, por isso, né, era praticamente um ritual de circuncisão, e quem não fazia isso era chamado de incircunciso. Então, assim, nas páginas do Antigo Testamento, né, em alguns momentos, a incircuncisão, ela representava mesmo a incredulidade. Ela representava a desobediência e diante dessa aliança estabelecida entre Deus e Abraão, entre o povo de Israel, desculpa, aqueles que não praticavam, ele era considerado um ímpio hoje para nós, um pecador, uma pessoa que não conhece a Deus, portanto, ele não tinha direito de salvação. Então, a questão, né, de circuncisão e incircuncisão era muito importante para o povo judeu. Tinha um significado expressivo. E tanto que podemos encontrar a palavra incircuncisão, ela relacionada, né, em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 36, a palavra incircuncisão, ela é considerada uma palavra pecaminosa, uma palavra de uma forma assim relacionada a uma ofensa contra Deus. Pensa bem, irmãos, como que as coisas eram entendidas naquela época, como o povo era cego diante da palavra de Deus, né? E hoje nós somos esclarecidos. Naquilo que a gente tem dúvida, a gente ora a Deus, busca a Deus e o Senhor nos esclarece. Ele abre o nosso entendimento e a gente consegue entender. A palavra de Deus hoje ela é muito clara para nós, né? E ela é tão clara, é uma palavra divinamente inspirada, né? Porque ela foi escrita por homens de Deus inspirados, homens abençoados. Aquilo que é difícil da gente entender no primeiro momento, quando a gente ora a Deus, ou Deus, ele usa um homem, um abençoado, um pastor, alguém que nos esclarece a partir da palavra, a partir da pregação, ou o Senhor Deus, a partir daquilo que a gente lê, ele começa a abrir a nossa mente para a gente entender
Porque a palavra de Deus, irmãos, ela pode dar duplicidade de entendimento. Isso é um perigo. E naquela época eu vejo que aconteceu foi isso, né? As pessoas entendiam que o ato de circuncisão era um procedimento ritualístico que aproximava o homem a Deus. Então, assim, é muito enfático que naquela época a circuncisão, né, no sentido espiritual, uma vez não sendo feita, a pessoa estava na carnalidade, né? O Novo Testamento, ele vem, de alguma forma, valorizar somente o sentido espiritual e atribuir um significado profundo relacionado com a crucificação e a ressurreição de Cristo Jesus. Além disso, irmãos, quando alguém é regenerado, né, quando alguém ele cai por terra, a distinção entre o incircunciso, existe uma distinção, né, para aquele povo naquela época, quando uma pessoa caía por terra entre o incircunciso e o circunciso. Essa palavra, né, para ficar mais clara para os irmãos, né, quando alguém é regenerado, ele cai por terra, ela é bem explicada lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 19. Eu deixei escrito aqui, porque é uma referência muito precisa, e também está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6. Eu também coloquei aqui no capítulo 6, versículo 15. E também está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, são três referências que eu consegui, assim, de alguma forma aprofundar para trazer uma clareza melhor para os irmãos. E Efésios, no capítulo 2, versículo 11, né, no decorrer da nossa própria lição, ele fala assim: porquanto a regeneração faz todos os crentes, judeus, os gentios, se unirem em um único corpo. Então, hoje, pela graça que nos foi dada, né, pela bem-aventurança, pela alegria de ter sido escolhidos filhos de Deus, nós temos entendimento que a salvação ela não é por esse ato, por esse ritual que era considerado uma garantia de salvação naquela época. O segundo subtópico da nossa lição, ele fala sobre estranhos ao conceito da promessa. E é estranho mesmo. Até a graça de Deus se manifestar ao gentio e eles entenderem que eles estavam completamente alienados aos pactos divinos, ou ao pacto abraâmico, né? Que é um pacto que ele foi totalmente mal interpretado, e ele está bem registrado, irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 a 3. E a gente tem na Bíblia a definição de outros pactos também, que é o pacto mosaico, que ele está em Deuteronômio no capítulo 28, versículo 1, também separei essa referência. E o pacto davídico, que ele está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, que também é um pacto de reconhecimento e de uma interpretação que poderia ser naquela época uma interpretação que era mal interpretada. Bom, estes pactos, eles traziam uma promessa, né, chamada de promessa messiânica, e os gentios encontravam-se completamente alheios às promessas, separados da comunidade de Israel. Então, assim, entendendo hoje, né, trazendo o sentido figurado daquela época para a era atual, em alguns momentos a Bíblia era interpretada de uma forma muito diferente. Irmãos, não é diferente hoje, tá? Muitas das vezes a Bíblia ela é interpretada por algumas religiões, por alguns locais, e as pessoas acreditam naquilo, né? Que a pessoa que foi destinada a pregar, né, naquele local, ele começa a entender no seu entendimento particular e ele passa, né, para aquela congregação, para aquela igreja, aquilo que ele entendeu. Então, naquela época aconteceu foi isso. Então, irmãos, o fato é que os gentios eles viviam totalmente sem esperança. Os gentios eles caminhavam para um trágico destino quando eles não tinham sido circuncidados. E o apóstolo Paulo ele destaca bem a sua condição, né? Se a gente lê, né, o livro de Efésios, Paulo ele destaca bem, né, que sem Cristo nós estamos separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. A gente vai ver no decorrer da lição, no final, né, que Paulo ele estava somente explicando isso, né, mas que
para nós hoje, essa interpretação ela é completamente diferente do que era nessa época, né? Eles estavam sem conhecimento nenhum de Cristo e não tinham direito da família de Deus e não participavam dos conceitos de Deus. Então, a pessoa, uma vez incircunciso, ele era, de alguma forma, alienado. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que tem que ficar separada. Se a gente for pensar hoje, né, no Covid-19, né, algumas pessoas estão ficando alienadas, estão ficando afastadas, porque elas não têm condições de estar no meio social, porque de alguma forma ela vai ser contaminada. Então, a pessoa que não era circuncisada naquela época, ele era considerado um alienado, uma pessoa que deveria ser separado, que não deveria juntar-se ao povo judeu, porque ela é uma pessoa ímpia, rebelde, desraigado. Era uma situação trágica e desoladora, assim, naquela época, tá, irmãos? Eu penso, né, pensando, estudando a lição, que olha o quão difícil que deveria ser para aqueles homens, né? Não ter direito de participar da igreja do Senhor, não ter direito de unir ao servo de Deus, porque ele não tinha sido submetido, né, a esse processo cirúrgico quando ele nasceu. Então, assim, o povo era cego, totalmente cego pelo pecado, não é diferente, né? A humanidade continua cega pelo pecado. Os gentios naquela época, eles não possuíam perspectiva, mas se a gente for pensar na era atual, as pessoas que não conhecem a Deus também não têm perspectiva, eles não sabem, se você perguntar para ele, né, qual será o seu direito de vida eterna, para onde você vai quando você morrer, eles não vão ter uma perspectiva como nós temos, né? Se nós estivermos realmente com a nossa vida ligada ao trono da graça, nós temos garantia de salvação. Então, o ímpio de hoje, né, ele não tem diferença no quesito esperança de salvação. Mas assim, o apóstolo Paulo, ele conta, né, que eles estavam sem algo, sem esperança, e nenhum ato ritualístico ou pagão poderia mudar essa situação, né? Além do que, por não serem pertencentes a Israel, porque eles eram excluídos, eles não eram integrantes do povo escolhido por Deus, ou seja, eles não existiam sobre eles nenhuma promessa anterior da graça. É como se eles fossem excluídos, né? Em resumo, né, em tese, eles estavam totalmente sem Cristo, vivendo sobre os seus prazeres e atitudes pagãs. Né, não tinha sido selecionado, não tinha sido escolhido. Então, eles não possuíam promessa porque eles eram considerados estranhos, e a comunidade de Israel, que consequentemente deixava fora de qualquer benefício, os pactos dispensavam o povo escolhido de Deus. Então, eles não eram. Uma vez você não fez o pacto, uma vez você não foi circuncidado, você não é considerado família de Deus. Então era bem assim, né? Eu comecei a pensar que o quão grande era o sofrimento desse povo, né? Era uma situação espiritual muito angustiante, né? Porque o que que acontece? Como eles não tinham direito de se unir ao povo judeu, né? Eles, mesmo aqueles que convertiam a Deus, eles não tinham esperança. Porque os judeus deixava claro para eles, né, que uma vez não sendo circuncidado, não tinha esperança de vida eterna. Então, era muito complicado. O que significava que os gentios, né, naquela época, eles já achavam sem Cristo e não possuíam esperança alguma. E eles estavam diante de uma tragédia, considerada uma tragédia existencial, uma tragédia sem fim. Por fim, né, no terceiro subtópico aqui, né, no grande subtópico, eles estavam, assim, sem esperança e sem Deus. Então, esses dois termos, né, sem esperança e sem Deus, eles complementam o resultado da alienação, como eu falei para os irmãos. Então, estar alienado dos gentios, os gentios naquela época, estando alienado, é o foco maior da lição, né, o foco de, de maior potencialidade da lição, né? Então, assim, uma vez sendo gentil, sem Deus. Era mais ou menos isso, né? Então essa é uma lista, né? Uma vez sendo sem esperança e sem Deus, é uma lista onde por todos os lados não se havia
Naquela época não era tão assim o Evangelho de Cristo, né? Hoje nós temos o Evangelho de Cristo por todos os lados. É difícil ter um local hoje que não se pregou a palavra de Deus, então trazendo para os nossos dias atuais é bem diferente. Então, o apóstolo Paulo, ele cita, né, que o gentio daquela época era sem esperança, era sem Deus. Então, irmãos, que glória, que maravilha. Sabemos que nós não estamos mais nessa condição, sem esperança, sem Deus, sem salvação. Nós estamos passando por um momento muito triste, um momento de uma possibilidade daqueles que não têm Deus até se desesperançar diante do Evangelho. Né? Eu, discutindo com a minha família aqui em casa um dia desse, falei, gente, o meu pai, ele falava assim que um dia, né, as portas das igrejas serão fechadas e a gente não vai ter direito de louvar a Deus como nós tínhamos. Nós passamos uma experiência como essa agora, estamos passando, né? Estamos protegidos pelo Senhor. Nós somos hoje considerados servos do Deus Altíssimo, povo santo, nação eleita por Deus. E hoje nós temos uma bem-aventurança, né? Que sabemos que nós um dia vamos morar no céu, porque o Senhor ele nos prometeu isso. E Ele faz cumprir a sua palavra a cada dia, mesmo diante dessa pandemia, né? Desse vírus horrível que tem assolado a população, né? Nós sabemos, né, que se nós formos contaminados por esse vírus, nós podemos, de alguma forma, vir a falecer. Mas a nossa vida ela está escondida em Cristo Jesus, então nós temos esperança. É diferente do gentio daquela época, eles não tinham esperança de nada, eles não tinham conhecimento e, portanto, eles não tinham perspectiva de salvação como nós temos. Então, assim, ele estava, o apóstolo Paulo, quando ele falava sem esperança, ele estava, assim, colocando que o povo não tinha perspectiva de esperança como nós temos. Então, o povo de Israel, ele possuía uma promessa de um Messias libertador, que ele viria um dia, mas o povo gentio, ele estava totalmente alheio a essa palavra de esperança. E Paulo, né, ele ainda acrescenta aos Efésios, né, que era um povo sem Deus. Ele coloca isso, né? Embora politeísta, né, acreditava em vários deuses, idólatras, o apóstolo Paulo deixa claro isso, os gentios, eles estavam distantes do verdadeiro e único Deus. É isso que aos Efésios ele vem trazer, né? Uma história de experiência para nós, uma história de conhecimento baseado numa descrição inspirada pelo Senhor Jesus a partir do apóstolo Paulo. Então, assim, a palavra de Deus, ela é descrita, né? Nós temos momentos, né, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, parábolas, contos, que trazem contos e parábolas numa descrição muito inspirada pelo Senhor, e que muitas das vezes, quando nós lemos, nós trazemos para a nossa vida futura, e essa palavra, ela é abençoada no nosso coração, entendendo que Noé sofreu para chegar até a Deus, né? Que Sansão sofreu para chegar até Deus, apóstolo Paulo sofreu, e não vai ser diferente para nós. Deus não prometeu nada de caminhos floridos, né? Que fariam nos chegar ao céu com tanta facilidade. Então, chegar a Deus é difícil mesmo, irmãos, mas vai valer a pena. E quando eu penso nesse povo, né, que tinha vontade, que tinha interesse, mas que não tinha perspectiva, eu me glorio no Senhor Jesus em saber que hoje nós temos uma perspectiva, nós temos uma esperança de morar no céu. Então, as atitudes do povo daquela época, né, era uma atitude uma atitude imoral, sem perspectiva. Eles não tinham esperança do triunfo final da justiça, eles não tinham esperança do amor divino que nós temos, eles não tinham esperança. Para eles, né, as questões finais do mundo eram sombrias, para eles as questões do mundo eram preocupantes, eram incertas.
né? E para quem não tem Jesus também não deixa de ser diferente, né? Aquele que não tem Jesus, que não tem esperança de vida eterna, ele fica alheio a tudo isso. Mas nós temos, né, uma garantia de salvação, e nós estamos aqui porque nós cremos, nós acreditamos, porque nós estamos fortalecidos por essa graça, porque o Senhor nos deu garantia de vida eterna, Ele nos deu garantia de estar conosco todos os dias até a consumação do século, e Ele tem feito cumprir a sua palavra para conosco, e é isso que tem nos fortalecido, que tem nos deixado de pé, é isso que tem nos garantido esperança, mesmo em meio a uma crise dessa que nós estamos passando. A igreja, ela tem promovido recursos, ela tem promovido ferramentas que têm trazido o evangelho adentrado às nossas casas, né? Trazendo por mim mesmo, né? Que não tenho tido muito tempo mais de estar na igreja, mas eu tenho assistido os cultos por aqui, escutado os louvores, e eu tenho sido abençoada. E o Senhor, Ele tem alegrado o meu espírito, porque Ele tem feito cumprir a sua promessa, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele tem estado conosco, né, irmão? Então, assim, nós precisamos de estar a cada dia numa esperança infinita, uma esperança que só a fé em Deus vai fazer com que essa esperança permaneça. Então, irmãos, Deus, Ele pode nos dar essa esperança. E se nós estarmos com Ele, né? Se nós estamos com Ele, essa esperança ela não vai morrer. Essa esperança ela vai continuar aqui, né? Essa esperança de garantia de vida eterna, essa esperança, né? De morarmos no céu. E esse amor, né, irmãos? Eu penso que nós seremos povos, né? Nós seremos pessoas diferentes após essa pandemia, né? Ou vontade de abraçar, como abraça a irmã Terezinha da igreja, irmã Terezinha, ou vontade de abraçar, né? Eu não sei se a senhora está me escutando, mas eu lembrei demais da senhora, estou lembrando demais da senhora em meio a essa crise, né? Porque agora a gente não pode abraçar assim, né? A gente sabe que nós estamos no momento de que a gente tem um isolamento social aí que tem nos podado, né, diante dos abraços, diante das alegrias, das festas, né? Mas nós temos uma alegria com o Senhor, né? Então, irmãos, de destaque para finalizar a nossa lição, né? O apóstolo Paulo, ao longo de Efésios, ele está repreendendo os gentios diante dessa palavra, né? E ele simplesmente registra uma verdade nessa questão. Então, concluindo a lição, né, ou com a bem-aventurança, ou quão bem-aventurados somos nós, né, que nós, a partir do nosso pai Abraão, nós conseguimos entender a Bíblia e conseguimos ter conhecimento, e a partir daí nós entendemos que nós temos direito de morar no céu, mesmo que outrora éramos pecadores, outrora éramos pessoas desgarradas dos caminhos do Senhor, pessoas ímpias, tenebrosas, rebeldes, ingratos, mas hoje, né, mais grato a Ti, Senhor, mais grato a Ti nós vamos ser. Então, concluindo a nossa lição, né, no outro tempo éramos incircuncisos, ou seja, figuramente nós éramos aqueles gentios de antigamente, né? Mas estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados, ou seja, vivíamos separados, vivíamos distantes, vivíamos excluídos ao concerto da promessa, desesperançosos, de longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncindou os nossos corações. Olha que lindo! Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Feliz demais, porque o Senhor Jesus, Ele abriu meu coração. Abriu mais ainda para valorizar aquilo que Ele me deu.
e para valorizar e para adorar ao meu Deus por ter sido escolhida. E eu creio que os irmãos, a partir dessa lição, vão entender ou com sofrimento passou os gentios daquela época, ou com bem-aventurança temos nós, de sabermos que temos garantia de salvação e que, uma vez pecando, nós não seremos destituídos do amor de Deus se nós confessarmos as nossas culpas ao Senhor, pedindo a Ele graça e misericórdia, porque fragilizados nós somos, mas somos fortalecidos pela fé que há em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando muito essa igreja, que eu amo de coração. Que Deus continue abençoando muito a nossa escola dominical, porque quando passar essa pandemia, eu creio que a nossa igreja ela vai multiplicar ainda mais, que nós seremos mais unidos ainda e possamos abraçar e dizer: oh, como eu te amo, irmão. Oh, como eu te amo, irmã. Oh, como foi difícil ficar sem você. Oh, como foi difícil esse isolamento social. Mas o Senhor nos garantiu chegar até aqui. Então, Deus abençoe os irmãos. Eu fico muito feliz de poder ter compartilhado com os irmãos desse momento tão sublime. Eu sou grata muito a Deus. E que Deus continue abençoando essa família linda que é a Regional Guarani. Grato a Deus e felicidades a todos. Aproveitando o ensejo aí para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.